Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma circunferência de raio 2, localizada no primeiro quadrante, tangencia o eixo x e a reta de equação 4x menos 3y igual a zero. Então, a abscissa do centro dessa circunferência é... Então, ele quer o x do centro dessa circunferência que está no primeiro quadrante e ela se posiciona de forma tangente ao eixo x e também à reta com a equação dada. Para essa questão, como em muitas outras de geometria analítica, é bastante interessante estabelecer o esboço da figura, né? Fazer aí a localização no plano cartesiano das informações, para partir dessa exposição geométrica escolher o procedimento resolutivo. Então é muito comum e muito interessante que nós sempre tenhamos essa carta na manga para a resolução de questões de geometria analítica a partir do esboço do desenho. Então justamente é isso que eu vou fazer, e eu vou colocar na lâmina aqui um desenho, né, que eu já fiz antecipadamente, e aí vou completar de acordo com as informações. Então, o que é importante para esse desenho, que a circunferência está no primeiro quadrante, ela vai ter um raio igual a 2, tangente ao x e tangente a essa reta. Ok? Então, deixa eu fazer aqui para ti. Ó, tá aí o esboço do desenho. Então, como é que eu posicionei essa reta com essa inclinação ou com esse posicionamento? Bom, então eu fiz primeiro assim. Eu peguei essa reta, foi a primeira coisa que eu desenhei, que eu vou chamar aqui de reta R. Deixa eu colocar aqui, ó. Reta R. Então, isso aqui, ó, é a reta R. Então, eu fiz aqui a forma reduzida dessa reta. Fiz 4x. Joguei para cá 3y na falsa passagem. Esse 3 volta dividindo na falsa passagem. Eu tenho 4x divide por 3 igual a y, ou ainda a forma reduzida y igual 4x sobre 3. Bom, eu percebo que essa reta ela não tem termo independente, aqui como se fosse zero. Então, quando acontece isso, também já sei que passa na origem. Então, já sabia que passava na origem aí essa reta. E quando eu atribuo para o x igual a 1, olha só, nessa reta, se eu faço x igual a 1, eu obtenho y igual a 4 vezes o x, que é 1, divide por 3. E o meu y está resultando, então, 4 terços. Então, quando o x aqui, ó, valer 1, o meu y correspondente desse ponto sobre a reta valerá 4 terços. Por isso que ele fica um pouquinho acima do 1 aqui, ó. Aqui seria o 1 e aqui é o 4 terços, ou seja, 1 mais 1 terço. Aqui eu vou posicionar o 2. Aqui assim mais ou menos o 3. Ok? Então foi dessa forma que eu fiz a reta. E depois eu posicionei a circunferência, eu sabia que havia um tangenciamento aqui, ó. Uma tangência nesse ponto com a reta e uma tangência nesse ponto com o x. Então eu posicionei a circunferência geometricamente obedecendo essas duas situações. O centro da circunferência está nesse ponto. Justamente é o que eu quero descobrir, né? Eu quero a abscissa do centro. Então eu quero o x do centro. Esse centro, então, eu vou chamá-lo de centro com coordenadas A e B, onde esse A é justamente o que ele está pedindo. E se eu observar o desenho, nota como o desenho foi importante para o raciocínio. Eu observo já que a coordenada y aqui do centro, ó, é igual a 2, porque como tangencia o eixo x nesse ponto, essa distância aqui, que é o raio, que mede 2, ele equivale ao tamanho do y aqui. Então, eu já sei que o y do centro é 2. Então, dá para dizer que esse b aqui vale 2. Ok? E ainda consigo marcar que do ponto de tangência da reta, ou entre a reta e a circunferência, até o centro aqui,
existe um raio também medindo 2. Bom, e aí o procedimento que eu vou estabelecer vai ser a partir desse raio aqui, ó. Porque eu sei que a distância entre ponto AB e a reta R pode ser definida através de uma expressão. Distância de um certo ponto P até uma certa reta R é dado pelo módulo de A, que multiplica o x do ponto, mais B, que multiplica o y desse ponto, mais o C, módulo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então essa é a expressão para definir distância entre ponto e reta. As letras maiúsculas A, B e C, e aqui também ó, A e B, são oriundos da reta, na forma geral. Então, como a reta ela é 4x menos 3y igual a 0, eu sei que o A é igual a 4, o B é igual a menos 3 e o C, não tem termo dependente aqui, o C é 0. Então, fazendo a substituição, a distância do ponto até a reta é o próprio raio, a distância do ponto, centro da circunferência, até a reta. Então, é 2. 2 igual módulo de o A, como eu te falei aqui, ó, é o 4, vezes o x do ponto, é o x do centro, que é o que eu quero descobrir, é o A, 4A, mais o B aqui, ó, o B na realidade é negativo, né? Então, menos 3, que multiplica o y do centro. O y do centro é o B, mas aí eu consegui perceber que vale 2, o y do centro. Então, 3 vezes 2, e aqui mais C mais 0, e aí fecha. Aí eu tenho, aqui divide por raiz quadrada de A ao quadrado, o A é 4, 4 ao quadrado, mais B quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Aí eu tenho aqui 2 igual, que eu vou traçar o traço de divisão, módulo de 4A continua, 3 vezes 2, 6, então aqui menos 6, módulo, que ficou mais 0, né? Deixa eu diminuir aqui. Aqui vai ficar 4A menos 6. E embaixo eu tenho raiz quadrada de 16 mais 9. Bom, aqui eu vou fazer de cantinho, ó, 16 mais 9 é 25. Vou continuar aqui, ó, como se fosse um rascunho. 16 mais 9 é 25. Raiz de 25 é 5. Então aqui embaixo o denominador é 5. 2 igual módulo de 4A menos 6, divide por 5. Esse 5 vem para cá na falsa passagem, 5 vezes 2, 10, que é igual a módulo de 4A menos 6. Vou reposicionar aqui, ó, 4A menos 6 módulo é igual a 10. Equação modular, como se resolve? Na prática, pego o miolo aqui, 4A menos 6 igual a 10, e 4A menos 6 igual a menos 10, né? Já que esse interior aqui ele pode ser tanto igual a 10 quanto igual a menos 10, já que é módulo. Módulo de 10 é 10 e módulo de menos 10 também é 10. 4A menos 6 igual a 10, isso é o mesmo que 4A igual a 10 mais 6, 4A igual a 16, e o A então aqui, um deles dá para chamar de A1, é igual a 4. 4A menos 6 igual a menos 10, 4A igual a menos 10, vem na falsa passagem mais 6, 4A igual a menos 4, e aqui eu tenho um segundo valor de A, que eu vou chamar de A2, igual a menos 4, divide por 4, menos 1.
Como essa circunferência deve ficar no primeiro quadrante, né, então eu sei que o A aqui, ó, o x do centro, ele tem que ser um valor positivo. E nesse caso inclusive, está valendo quanto? 4. Então eu sei que isso aqui, ó, é 4. Pela figura, eu fico com isso bem nítido. Ó. 1, 2, 3 e aqui, ó, 4. Né? Faz sentido a minha figura e faz sentido o meu resultado. Então eu consigo ver aí uma espécie de comprovação geométrica. Então o valor do A é igual a 4. Eu fico com a alternativa D. Uma questão bem interessante, então, que usa tangência de circunferência à reta, usando a distância entre ponto e reta. Espero que esse vídeo, então, contribua com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.